Porque na Bíblia fala, né? Quando se deitaram com Quando os anjos caídos. caídos se deitaram com os que eles chamaram de filhos de Elohim. Os Por quê? filhos de Deus Ah, os filhos de Deus. se juntaram às filhas dos homens. Elohim é uma palavra que traduz Deus, mas ela traduz mais do que Deus. Ela também fala dos anjos. Por quê? Bnei Ha-Elohim, quando em Jó, por exemplo, fala que os filhos de Deus cantavam enquanto Deus criava as terras. Quem eram os filhos de Deus que cantavam lá? Eram os anjos. Então, E tem uma diferença entre filhos de Deus, anjos, filhos de Deus, nós? lá nesse contexto de Gênesis, capítulo 5, os filhos de Deus ali, Bnei Ha-Elohim, são os anjos. Tá. E aí, Bnot Ha-Adam, as filhas dos homens. Adão, homens, né? Eles tiveram um relacionamento. Aí vem alguns teólogos falando, não, os filhos de Deus eram os descendentes de Sete. Caim morreu, matou Abel, então Deus deu um outro filho, Sete, que foi através de quem veio a linhagem boa. Mas por que os filhos de Sete seriam homens gigantes? Na verdade, houve uma mudança genética. Um material genético que foi introduzido nos seres humanos. Agora, a mesma palavra Elohim, tem um texto de Salmos que fala, vós sois deuses. E está dizendo, vós sois Elohim. Por quê? Porque Elohim também significava um líder forte da tribo. Um homem forte, um homem poderoso. Então, mas ali no caso, é claro que é anjos, porque tem um texto no Salmo que diz assim, fizeste um pouco menor do que... Está falando do homem, né? Fizeste um pouco menores do que... A tradução no Velho Testamento parece que é anjos. E o que Que é Deus. Porque é Elohim. Tá. Mas quando você vai para o livro de Hebreus, citado por Paulo, ele fala, fizeste um pouco menor do que os anjos. Então ele está citando o texto do Velho Testamento, mas interpretando não como Deus, mas como anjos. Porque Elohim, Bnei Ha-Elohim, fala de anjos também. E esses anjos caídos, eles tiveram essa permissão? Por que Deus Não, permitiu? eles fizeram se rebelando. Mas rebelando. as pessoas falam, pastor, mas a Bíblia não diz que os anjos não têm sexo? A Bíblia não diz isso. Ah, não diz? Não. Isso é uma A Bíblia convenção... diz que eles não se casam nem se dão em casamento. Não diz que eles não têm sexo. Esses anjos tinham sexo, tanto é que eles fizeram sexo e produziram E filhos. procriaram. Agora, aqueles anjos, eles estão presos. Aqueles Anjos estão presos, segundo eles fizeram uma coisa o livro de Abominável. abominável. O livro de Judas fala, os anjos que não guardaram o seu próprio domicílio, o seu corpo, né? Ele os tem em cadeias eternas para o dia do juízo. Então, se você me perguntar, os anjos de hoje podem copular? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. E se fizerem isso, eles sabem qual é o resultado para eles. Exatamente. Agora, alguns acreditam que aquela era uma classe especial de anjos que tinha essa habilidade. Ah, entendi. E que os de hoje não têm. Não sei, isso é conjectura. Mas de qualquer forma, aconteceu em um momento da humanidade. E esses seres Néfilins eram maiores em estatura, em força Eles eram enormes e fortes. e mais valorosos. inteligentes. Tudo. Eles Tudo. dominaram naquele tempo. Foram os grandes... Tanto é que quando chegou na época do dilúvio, a humanidade ainda era muito pequena, né? Você tem que considerar isso. Ainda não tinha, eram milhares de pessoas. Será que não seria o que os gregos vão falar depois em semideuses? Seria não, é. Toda Mitologia. a mitologia grega é baseada numa verdade. Nos Néfilins. Só que a interpretação deles era Que- que eram deuses. Que copularam com os humanos e Exato. nasceram os semideuses. Isso, exatamente isso. Só estavam colocando outros nomes. Outros nomes. Você entendeu? E esses gigantes, eles dominaram a Terra por quanto tempo? Por muito tempo. Por muito tempo. Você tem sítios arqueológicos que você encontra ossuários de homens gigantescos, de cabeças Estamos enormes. falando o quê? De 3 3 metros? metros e meio. Bom, Golias tinha 2,98 metros. Ele era um Nephilim. Ele era um Nephilim. Ele era um... Um filho de... Na verdade, Nephilim não é o anjo, é o filho, né? O Nephilim é o resultado. É o resultado. Então ele seria um Nephilim. Ele seria um Nephilim.
A palavra Nephilim quer dizer o quê? Vem de Nafal. Nafal é o verbo hebraico para cair. E o sufixo im no final é o plural masculino. Caídos? Por exemplo, Elohim, na verdade é deuses ou anjos. Né? O plural feminino é Ot. Então, Bnot, né? Filhas. Se fosse filhos era Bnim. Então, Nafal com Im, Naphalim, Nephilim. Então são os caídos no masculino. Quem são os caídos? São os filhos dos anjos, né, dos Bnei Haelohim, dos filhos de Deus, que são os anjos, com as filhas dos homens. Esses são... A palavra gigantes lá no hebraico não é gigantes. Não? É Nefilim. Entendi. Entendeu? E por que um dilúvio resolveria isso? Por que não Porque outra acaba coisa? com a raça de todos eles, né? Foi a única alternativa. A Bíblia diz que Deus olhou e viu a iniquidade se multiplicar e ele decidiu que ele não ia continuar com aquilo. E ele decidiu então terminar com a humanidade. E Noé não tinha nenhum traço. Noé, então, esse é um detalhe interessante no hebraico. Quando fala que Noé era um homem puro, no hebraico a palavra é tamim. Tamim significa o quê? Puro, como se fosse um animal puro, sem mestiço. Entendeu? Quando fala, por exemplo, do cordeiro, que é puro, é tamim. Não podia ser um animal mestiço ou um animal que tivesse alguma coisa errada nele, uma quebradura, uma sarna. Não, é puro no sentido de completo, de perfeito e sem mistura. Entendi. Então, isso pode levar ao entendimento de que Noé não tinha o traço do DNA dos nefilins. E a mulher e os filhos? E a mulher talvez tivesse, porque eles apareceram de novo depois.